Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor, pelos escritos sagrados. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela liberdade que temos de refletir e pensar sobre ela. Muito obrigado pelo acesso. Muito obrigado porque o Senhor fala conosco de uma forma real e contundente. Toma nossa mente, toma o nosso coração, abre a compreensão, Espírito Santo de Deus, toma a minha vida, faz de mim um canal desobstruído, para fluir sobre o teu povo a mensagem que está no teu coração, e que nada possa barrar esse momento. Vem, Espírito de Deus, quebranta-nos, nós necessitamos de Ti, fala conosco com poder e com autoridade. Lhe pedimos isso em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um momento muito interessante. Tivemos no nosso final de semana o espetáculo da Páscoa. O cenário ainda está aqui, e nós temos aqui o cenário do túmulo vazio. O que aconteceu depois do túmulo vazio? A presença de Jesus entre os discípulos. Quais são os sinais da presença de Jesus na vida de um homem, de uma mulher, de uma família? A grande pergunta para mim e para você é: Jesus está presente na nossa vida? Jesus está presente na sua família? Jesus está presente na sua casa, na minha casa? Quais os sinais que evidenciam, de acordo com esse texto, a presença de Jesus em uma vida, em uma família, em uma casa? Depois do túmulo vazio, Cristo ressurreto, presente em nós, Ele gera transformações. E é bem possível que algumas pessoas que estão aqui nesta noite estão vivendo um momento difícil, um momento de insegurança, um momento de medo. Quem sabe haja em nosso meio alguém que está vivendo um momento de luto, um momento que sente a separação. Quem sabe haja em nosso meio alguém que perdeu a perspectiva de vida, deixou de sonhar, os planos foram sepultados, e haja um grande ponto de interrogação: e agora? Como será o meu futuro? A situação dos discípulos de Jesus não era diferente. Eles estavam em uma casa, em algum lugar de Jerusalém. Eles estavam de portas trancadas, com medo dos judeus. É fato que as autoridades judaicas romanas haviam crucificado a Jesus. E eles haviam deixado tudo para seguir a Jesus. Eu imagino que eles sofreram muitas perseguições, muitas críticas. Vez ou outra tem uma pessoa que vem para a família da fé, se torna um discípulo aqui na igreja, e nós ouvimos as pessoas dizerem: pastor, minha família diz que eu estou traindo a fé que eu recebi, a religião que eu vivenciei. Diz que eu traí a minha família, porque eu entreguei a minha vida a Jesus e tomei uma posição nova.
Olha, tem um irmão que não fala comigo, tem uma irmã que não fala comigo. Quantas vezes nós já ouvimos essas histórias? Imagina, com os discípulos também não foi diferente. A Bíblia não fala sobre isso, mas é bem possível que muitos criticaram a eles. Eles abandonaram a sua profissão, a sua vida para seguir a Jesus. E eles depositaram toda a sua expectativa em Jesus. Eles viram os milagres que Jesus fazia, as pessoas que eram ministradas, o sobrenatural de Deus acontecendo. Mas agora Jesus está morto. E eu penso que o ambiente naquela casa era terrível. Como será agora? O que será de nós? Nós abandonamos tudo para seguir a Cristo e agora Ele está morto. Eu imagino que eles ficavam confabulando ali. Ambiente de medo, de tristeza, de insegurança, instabilidade, como muitos de nós enfrentamos no nosso cotidiano. Mas depois do túmulo vazio, a presença de Jesus muda realidades. Eles estavam trancados dentro daquela casa, e de repente, o Cristo ressurreto rompe as paredes, se põe no meio deles e diz: paz seja convosco, paz seja convosco. Tranquilize o coração de vocês. Vocês estão sem esperança, sem expectativa, vocês estão com medo, vocês estão inseguros, mas eu venci a morte e eu trago paz para vocês. O evangelista João faz questão de repetir por 2 vezes. Jesus disse: paz seja convosco. Quando nós repetimos algo, é porque aquilo é importante para nós. Você está conversando com uma pessoa e ela volta muito num assunto, pode saber que ali está a crise dela, ou aquela é uma situação muito importante, muito relevante para aquela vida. A palavra grega para paz é shalom. O judeu, quando ele cumprimenta um irmão de fé, ele diz Shalom Adonai. No nosso vocabulário, muitas pessoas dizem a paz do Senhor. Mas Shalom é muito mais do que paz. Shalom é alguém dizendo: eu desejo tudo de bom para você. Eu desejo que você seja próspero em todas as áreas da sua vida. Que a sua família seja abençoada, que as suas finanças sejam abençoadas, que a sua saúde seja abençoada, que a sua vida profissional seja abençoada, tudo de bom para você. Shalom Adonai, a bênção do Senhor em todas as áreas para a sua vida. Quando Jesus ele chega, ele traz essa bênção para aquela casa que estava em turbulência. Quando Jesus de fato chega em uma vida, em uma família, nós nos tornamos casa dele. Nós somos habitação dele. E dentro da família que ele chega, ele muda realidades. O contrário de paz é turbulência. E a grande reflexão para mim e para você é: eu e você temos vivido em turbulência ou em paz? Na nossa casa, o ambiente é marcado por conflitos, brigas, discussões, iras, discórdias. Como tem sido o ambiente dentro da nossa família? Porque onde Jesus chega, Ele traz paz. E Ele mesmo disse: deixo-vos a minha paz. João 14, 27, o mesmo evangelho. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. O que está tirando a tua paz? Quando Jesus está presente, não é que não há tribulação, mas em meio à tribulação, nós temos a paz que supera todo entendimento. A paz de Cristo nos traz tranquilidade. Lembre do Salmo 91,
Diz que pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, e nós não seremos atingidos. Você está em meio à guerra, gente morrendo de um lado, gente morrendo do outro, mas o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Ele é a tua paz, Ele é a nossa paz. Por isso, entre as profecias da vinda do Messias, é que o seu nome seria maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Sabe por que há muito conflito? Porque a paz de Cristo não tem reinado. Nós temos nos alimentado de muita coisa mundana e pouco do Espírito. Porque se nós nos enchermos do Espírito, nós jamais vamos satisfazer a concupiscência, o desejo da carne. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 18, ele diz assim: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Irmãos e irmãs, eu e você dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, como que nós temos vivido? Nós temos intensificado a crise ou nós somos apaziguadores? Porque há pessoas que elas não querem resolver os problemas, elas querem sair vencedores. E às vezes, para ganhar é preciso perder. Quantas vezes dentro de um relacionamento, com filhos, com casais, com relacionamentos, as pessoas são assim: eu tenho que sair vencedor. E não quer resolver o problema. Intensifica a crise. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Como é difícil viver com gente encrenqueira, que tudo que fala vira uma confusão. Você já percebeu isso? Tem gente que tudo que você faz vai criar uma confusão. A ausência de Cristo na vida. A presença de Cristo gera transformação, porque quando essa casa é habitada por Cristo, o Espírito Santo habita em nós. E a palavra de Deus em Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz que o Espírito Santo, ele é pacificador. Ele traz paz. Se a presença do Espírito Santo está em nós, ele dá domínio próprio. Entre as virtudes do fruto do Espírito está lá paz. Paz, amor, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a palavra de Deus diz que aqueles que são de Cristo Jesus crucificaram a vontade da carne. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, é Ele quem nos guia. O que tem prevalecido, a carne ou o Espírito? Então, quando Jesus de fato, Ele chega, Ele traz paz. Paz seja convosco. Mas perceba que o texto não para por aí. No versículo 20 diz assim: e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Como eles estavam? Tristes, com medo, inseguros. A presença de Jesus trouxe paz, mas também trouxe alegria. Como é gostoso a gente conviver com pessoas que são alegres. É muito difícil a gente viver com uma pessoa que é iracunda, aquele semblante pesado, carregado, armado, parece que sempre na defensiva. É muito difícil viver. Mas o ambiente que Jesus chega, Ele traz alegria. Não porque está tudo bem, não porque todas as situações estão adequadas, mas apesar de. Sabe, quando a gente lê sobre a vida vitoriosa de Paulo, você vai ver que muitas vezes em naufrágio, muitas vezes em cadeias, em algemas, muitas vezes sendo perseguido por irmãos de fé. Já pensou? Os irmãos da fé perseguindo a gente?
É isso que ele fala. A vida vitoriosa de Paulo é uma vida marcada por muito sofrimento. Mas sabe o que ele diz? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar honrado, humilhado, em escassez, fartura de pão, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Onde está a nossa segurança, irmãos e irmãs? Se for no dinheiro, acabou o dinheiro, você não tem alegria. Se for num relacionamento, você é abandonado, acabou a alegria. Se for em posses, você perdeu, acabou a alegria. Mas se a nossa alegria está no Senhor, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, se você está passando por um momento de medo, instabilidade, perseguição e insegurança, clame por Jesus. Fala: Jesus, Tu és a minha paz, Tu és o motivo da minha alegria, Tu és aquele que caminha comigo, Tu és aquele que abre caminhos de milagres. Sabe que um texto que mexe muito comigo é Atos 16. Paulo e Silas, eles foram para a prisão. Sabe o que eles fizeram? Eles expulsaram o demônio de uma mulher que estava possessa de um espírito de adivinhação. Ó, você que fica andando aí atrás de gente que fica adivinhando coisa, cuidado, presta atenção. A mulher adivinhava, o texto diz que ela dava lucro para os patrões. Pode ler Atos 16 lá, era um demônio. Tem gente que está valorizando coisas, indo atrás de conversa fiada que não tem embasamento bíblico. Sabe que o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele escreve para 2 Timóteo, na segunda carta a Timóteo, ele escreve no capítulo 4, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo que há de julgar os vivos e os mortos. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Timóteo, cumpre cabalmente o teu trabalho de evangelista. Não vai nessa onda. Gente, cuidado. Há pessoas que vivem igual criança agitada, levada por todo o vento de doutrina. Parece que sentindo coceira no ouvido. Sabia que já teve gente que liga aqui e falou assim: escuta, vocês dão profecia aí? Como se a gente fosse cartomante, né? Um negócio assim, atrás do outro. Nós temos a maior de todas as revelações aqui. Ó. Essa é a profecia. Deus não vai dar nenhuma palavra contrária a essa, de jeito nenhum. Volta lá, 2 Timóteo 4, prega a palavra, prega a palavra. Vai ter tempo, parece que ele estava falando de hoje. Quando Jesus de fato chega, Ele traz essa alegria, apesar das situações. A presença do Espírito Santo traz alegria, não porque tudo vai bem. Sabe que tem um cântico antigo, que me veio agora à memória, que ele fala assim: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor, seu imenso amor. E aí diz: me guia por vistas, alegre estou. A alegria do Senhor é a minha fortaleza. Pode glorificar ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa fortaleza. Então, irmãos e irmãs, a presença de Jesus traz paz. A presença de Jesus traz alegria. Agora, como que eles estavam lá? Eles estavam com medo dos judeus. Mas antes ainda, voltando a Atos 16, Paulo e Silas expulsaram o demônio daquela mulher. O que aconteceu com eles? Os patrões daquela moça lá denunciaram
às autoridades judaicas, aos pretores, diz a palavra. O que aconteceu? Paulo e Silas, eles foram presos. Se você tivesse feito isso, você expulsou o demônio de uma pessoa que estava possessa. Agora, você fez algo que é correto. Você vai preso. Como você reagiria com Deus? Ô Deus, olha o que o Senhor faz comigo? Eu expulso o demônio, a moça foi liberta, e como eu ganho de recompensa é cadeia? Acho que a gente falaria assim, né? Vamos ser francos aqui, né? Como que Paulo e Silas reagiram? Eles cantavam e oravam. Convicção, mesmo que a gente está preso aqui, nós temos convicção que Deus tem o controle, o domínio de toda e qualquer situação. Meu irmão, minha irmã, pode ser que você esteja enfrentando uma crise, Deus não perdeu o controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Continue firme, olhando para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Paulo e Silas, eles cantavam e oravam. E tem gente que quando enfrenta uma crise, começa a fazer pirracinha com Deus. E aí começa a falar, não vou mais, não vou na célula, não vou no culto, não vou... Deus não vai deixar de ser Deus. Ele continuará sendo Deus, irmãos e irmãs. Somos nós que precisamos de Deus. Deus precisa da gente. Nós que precisamos de Deus. Na hora da crise, a gente deveria intensificar a busca de Deus. Jejum, oração, adoração, culto a Ele, porque vai passar. Jesus presente no nosso barco, Ele acalma a tempestade. Amém? Então não esmoreça, como um soldado valente. Nós temos um Deus que não deixa o soldado ferido morrer. Ele está conosco. Então eu e você temos exemplo desses homens do passado, como eu e você. Homens que passaram por lutas, por tribulações, mas firmes no Senhor. Agora eles estavam de portas trancadas, com medo das autoridades judaicas. Quando Jesus chega, o medo vai embora. Quando Jesus chega, a tristeza dá pulo de alegria. Quando Jesus chega, Ele traz convicção e esperança. Sabe qual é a esperança? O Cristo que venceu a morte, dá esperança da vida eterna. Ainda que venham nos colocar espada e nos matem, ninguém pode tirar de nós a salvação. Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem profundidade, nem altura, nem coisas do presente, nem do porvir, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se nós temos o Cristo que venceu a morte em nós, eu e você temos a esperança de um dia estarmos todos na eternidade com Ele. Como o pastor Emerson pregou outro dia aqui ao ladrão da cruz, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Onde é o paraíso eu não sei, mas vai ser com Jesus. Então onde Jesus estiver, vai ser só coisa boa. Eu estarei com Jesus, você estará com Jesus. Jesus disse ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não importa onde é o paraíso, eu estando com Cristo, isso é céu para mim. Eu estando com Cristo, é céu para mim. Então a presença de Jesus, ela traz segurança para essa vida, mas traz esperança para a vida eterna. Nós temos visto que nós temos um Cristo que opera milagres. Quantas pessoas têm testemunhado? Domingo veio uma irmã aqui, a Nádia, falar comigo, falou, pastor, eu quero gravar um testemunho. Mas o que aconteceu? Do que você quer gravar o testemunho? A gente sempre pergunta, né? O que é que aconteceu? Ela falou assim, eu tive um AVC. Eu perdi a consciência, eu não sabia onde eu estava. Eu fui para o hospital, meu marido estava comigo e uma situação gravíssima. Estou aqui uma semana depois sem nenhuma sequela. Ela falou, eu não tenho outra explicação a não ser Deus. A intervenção de Deus. O Deus que faz milagres. Eu passei ontem um contato para o Christian, que é do nosso pessoal da comunicação aqui, Ministério de Comunicação. Ela deve gravar em breve aí o testemunho dela e você vai poder ouvir. Nós temos um Deus que faz milagres hoje. Então nós podemos ter segurança
com esse Cristo que está conosco. Lembra que ele falou, ó, eu não estou deixando vocês sós não, meus discípulos. Quando eu for, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes. E ele vai ensinar para vocês todas as coisas. Eu sou Emanuel, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ainda que passemos pelos vales, nós não estamos sós. Ele oferece a sua destra de companhia. E se ele está conosco, ele diz, se eu venci, vós vencereis. Não é isso que ele diz lá em Apocalipse? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Agora observem vocês o versículo 21. Disse-lhes Jesus, pois, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A presença de Jesus na sua vida, na sua família, na sua casa, traz paz, traz alegria, traz segurança, mas por fim, traz consciência missionária. Quem tem Jesus vai sentir prazer de falar desse Jesus. Quem tem Jesus não é agente secreto. Quem tem Jesus quer falar que ele venceu a morte, nem a morte pôde detê-lo. Quem tem Jesus quer falar da transformação que ele trouxe na nossa vida, porque Jesus, ele muda as intenções do nosso coração. A pessoa que vivia na gandaia, ele não vai sentir paz mais lá. Porque se Jesus está em nós, ele não dá. Vivia na bebedice, nas drogas, na prostituição. Ele transforma vidas. Ele muda a intenção do nosso coração. Se essa pessoa está sentindo prazer de ficar lá, eu questiono essa conversão. Porque a conversão ela é marcada por arrependimento da velha vida e uma fé que é depositada em Cristo como o único caminho para ir ao Pai. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não tem outro mediador. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Você não consegue incluir alguém em ninguém. Não vai chegar ao Pai. Quem tem Jesus tem consciência que o destino era a perdição eterna. Quando nós entendemos que nós somos pecadores, a gente compreende, eu preciso de um Salvador. Por isso que é difícil quando a pessoa se acha uma pessoa muito perfeita, muito boa, ela não percebe que ela precisa de Cristo. Mas quando nós percebemos que nós pecamos contra Deus, Romanos 3,23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, eu e você precisamos proclamar que o nosso destino era a perdição. Quem pecou contra Deus, o que ele merece? Punição. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. E eu quero proclamar essa verdade para aqueles que ainda não entenderam que Jesus é o único caminho, que têm buscado outros mediadores. E Jesus disse, assim como o Pai me enviou, como Ele me trouxe aqui nessa terra para pagar o preço, me revelar como Messias, eu agora estou enviando vocês. Irmãos e irmãs, Jesus ele vai vir para buscar a sua igreja, mas ele já veio como Messias. Nós somos o corpo dele aqui. Jesus vai ser conhecido através de nós. Nós temos essa responsabilidade de proclamar. Sabe quantas pessoas estão perdidas sem entender que Jesus é o caminho? Todas as religiões vão ter alguma coisa interessante em algum momento. Mas Jesus, Ele disse que só Ele é o caminho ao Pai. Só Ele. E há pessoas do nosso lado que às vezes estão caminhando para a morte eterna. E eu e você podemos ser esse canal de bênção. Talvez você não tenha facilidade de falar, mas você pode trazer para a noite da libertação. Vai fazer as etapas de libertação, vai compreender que Jesus é esse caminho, e vai professar a sua fé em Jesus. Por isso que quando, no dia de recepção de novos discípulos, nós chamamos batismo e profissão de fé. Está professando, declarando a sua fé em Jesus, como o único
caminho. Eu repito a pergunta do início. Jesus está presente na sua vida? Jesus está presente na minha vida? Jesus está presente na sua casa, na sua família? Quando Jesus está presente, depois do túmulo vazio, há paz. A presença de Jesus traz alegria. A presença de Jesus traz segurança. A presença de Jesus traz o envio. Consciência missionária.